Nós vamos iniciar as teorias que a gente vai trabalhar nessa disciplina de arte e educação, discutindo as funções da linguagem do Roman Jakobson, né? Esse autor, tem que dar uma situada inicial nele, ele é um linguista russo que segue pesquisas, porque até o início do final do século XIX, a linguística se baseava só na gramática, morfologia, sintaxe, fonologia e etimologia, a origem das palavras. Então, no início do final do século XIX, começo do século XX, esses dois autores, um francês, Saussure, e um americano, Peirce, olha, mais ou menos da mesma idade, começaram a discutir uma outra dimensão da linguagem. O que esses desenhinhos sugerem para vocês? Esse daqui, que ele tem uma linha, que a comunicação dá aqui, mas a comunicação também no cérebro. A linguagem também é pensamento. E aqui também, essa do Peirce, que vai dizer a árvore, a representação da árvore e aquilo que acontece no seu pensamento. Então, são autores que começaram a discutir a relação entre linguagem e pensamento, linguagem e cognição, né? Vocês, quando trabalham nas disciplinas de alfabetização, por exemplo, isso é um desafio, né? Saber como é que a criança incorpora a linguagem, quais são os processos cognitivos e tudo. Então, esses teóricos começam a pensar, a discutir esse aspecto da linguagem e reformulam, né, a concepção que se tinha. Né? Em cima das teorias do Saussure, ele vai dizer que a linguagem, o jogo do ser humano com a linguagem é um jogo de criador e criatura, meio Frankenstein, assim, né? Que é o quê? A linguagem é criada pelo ser humano, cada localidade, cada cultura desenvolveu a sua própria língua, seu idioma. Mas depois que você interioriza, ela cria certos padrões no seu modo de pensar, né? Certos padrões que são interiorizados e você age de acordo com essas possibilidades da linguagem. Grosso modo, seria isso. É a partir das teorias dele que começam as discussões antropológicas sobre a cultura, né? O Lévi-Strauss vai usar as teorias do Saussure, dizendo que a cultura é uma forma de linguagem, não é? São certos padrões. Quer dizer, a nossa sociedade criou padrões de que as meninas sentam assim, cruzam a perna. A gente faz isso, acha que faz esses movimentos espontaneamente, mas é um código cultural, um padrão cultural que interiorizamos, concordam? Então, esses padrões foram criados pelas próprias sociedades e eles também controlam essa sociedade. É um movimento, né, tem essa dinâmica. Então, é em cima dessas discussões que o Jakobson começa a formular as teorias dele. E ele quer avançar mais um pouco. Ele diz, ok, todas essas teorias já estão estudando a história da linguagem, como funciona esse aspecto cultural, esses padrões cognitivos relativos à linguagem, mas mesmo esse teórico, em particular o Saussure, coloca que cabe à linguística discutir só o fenômeno da linguagem enquanto tal, mas que a fala, o uso que cada um de nós faz da linguagem, que isso não poderia ser estudado, porque é tão variável, é tão volátil, muda tanto de circunstância para circunstância, que não daria para ser um objeto de estudo científico. E ele não se conforma, ele diz, não é possível a gente estudar tanta coisa da linguagem, mas a prática da linguagem, os usos da linguagem não poderem ser estudados. Então ele resolve desenvolver uma teoria, começar a especular, né, sobre essa possibilidade de você analisar os discursos concretos que as pessoas fazem. E ele parte, quer dizer, a partir das teorias dele, é que vão ter aí 1000 outras correntes, análise do discurso, uma série de coisas que vocês já devem ter visto, né, quem trabalha com pesquisa empírica, né, que se fundamenta muito nessas coisas. Então, ele parte do princípio
ele, redimensionando essa coisa do processo comunicativo, ele vai montar a estrutura dele. Como é que é essa estrutura do processo comunicativo? Que eu acho que todos vocês estudaram isso em língua portuguesa no ensino médio, né? Que um emissor, para enviar uma mensagem para um receptor, para falar sobre qualquer coisa do mundo referencial, da realidade, para isso ele precisa de um código. Qual o código que eu estou usando agora? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Não estou falando em chinês, nem alemão, estou falando em português. E preciso de um canal. Qual o canal? Quem falou? Fala? A voz. Estou usando só a voz? Não. Estou usando também a linguagem escrita, por meio de um projetor multimídia. Então, é o mesmo código. Então, a gente pensar bem, estou usando o mesmo código, língua portuguesa, mas estou usando canais variados, certo? Então, o canal tem a ver com o suporte físico em que a linguagem é feita. E o código é na dimensão abstrata das linguagens, é um código, certo? Então, ele diz, qualquer mensagem envolve todos esses elementos, todos esses fatores. Mas, se eu for analisar de acordo com a ênfase dado com cada um desses fatores, você poderia identificar o teor, uma característica geral daquela mensagem. Então, ele cria, no final das contas, uma tipologia de classificação das mensagens. Uma primeira maneira da gente poder analisar a fala, analisar os discursos. Tem algum critério para começar essa análise. E o trabalho que cresceu diante disso, né? Os estudos dele... Bom, então, em cima dessas categorias, né, eu organizei um pequeno diagrama que eu já distribuí para vocês, né? Ok, vamos analisar cada uma dessas funções agora para a gente ver. O Jacobson, ele começou a trabalhar essa teoria na linguagem verbal, né? E teve grande aceitação pela crítica literária, né? Eles começaram a utilizar muitas teorias dele. E em função disso, começou a se usar um pouco essas teorias para análise de outras linguagens, inclusive a linguagem visual, que é o que a gente vai estar fazendo. Então, a gente está pegando um conteúdo que tradicionalmente era de língua portuguesa e colocando no campo aí como uma ferramenta para que a gente possa discutir, ter uma estrutura para começar a discutir as imagens. Eu vou começar com a função referencial, né? Referente. Ele vai tratar da relação entre arte e realidade. Botei uma imagem de um artista, o Homoeck, que esteve com uma exposição aqui no Rio há um ano, mais ou menos. Alguém foi ver essa exposição? Levanta o dedo. E só? Uma exposição maravilhosa, que fez um sucesso fabuloso desse artista contemporâneo. Mas vamos lá. Por que vocês acham que eu escolhi essa imagem para representar a relação entre arte e realidade? A realidade mesmo, a vida cotidiana. Por que você está indicando isso? O que está ali representado? O casal. Num momento de lazer, como se estivesse numa praia, numa piscina, né? É um casal jovem. Uhum. Eles estão super felizes. Como é que está? Eu vi essa obra bem de perto. E assim, o que impressiona nessa obra é os detalhes que são bem reais mesmo. Eles fizeram assim, essa senhora, dá para ver assim, as varizes dela, o pelo assim, mesmo no nariz, no ouvido, é impressionante. É bem real. O grau de fidelidade que ele quer fazer na representação. Então, é um bom exemplo aí de
Função referencial, vamos entender melhor essa função. Então, função referencial, ela se liga à terceira pessoa, né? O emissor é a primeira pessoa, quem fala, para o receptor, que é a segunda pessoa do verbo, com quem se fala, e o referente é a terceira, do que se fala, de quem se fala, né? Vocês conhecem esses dois termos, denotação e conotação? Vocês também trabalharam isso no ensino médio. Quem lembra? Qual é a diferença de denotação? Agora a conotação não sabe a conotação? Quer dizer, então a denotação... Sentido figurado. Né? Então a gente diz que a denotação é o sentido que a gente encontra imediatamente ali no dicionário, porque é o sentido mais convencional que aquele termo é usado. Cadeira. Cadeira, esse objeto. Né? Mas a conotação está ligada a um sentido figurado, metafórico. Quando eu digo aqui, eu ocupo a cadeira de professora de arte e educação no curso de pedagogia. Aí eu estou usando um sentido figurado, né? Não é isso? Na função referencial, o que predomina? O sentido denotativo ou conotativo? Denotativo, o sentido mais objetivo, né? Quais são os exemplos cotidianos da função referencial? Coloquei ali, linguagem cotidiana. Toda hora que você está conversando com a pessoa, diz, eu vou ali, onde é que fica? Fica na rua tal, vira à esquerda, pega, né? Daí você vai encontrar um prédio tal, você fica dando essas referências, né? A gente usa na linguagem cotidiana. Na linguagem jornalística, né? Uma reportagem de jornal, a rigor, ela deveria reportar, né? Contar, relatar um fato da realidade da maneira mais isenta e objetiva. Não é exatamente isso que acontece, mas o propósito é esse, é de realmente fazer esse relato, diferente de algumas outras colunas que a gente encontra no próprio jornal. Por exemplo, o editorial. O que é o editorial de um jornal? É a mensagem do editor. oficial. Né? Então, na reportagem, ele vai tentar representar com isenção, com imparcialidade, que nem sempre acontece, mas o objetivo. Mas no editorial, o editor vai dizer qual é a opinião do jornal e dele com relação aos fatos que estão acontecendo. Qual é a diferença? Aqui é referencial. O editorial, qual é a função que predomina? Aqui. Hã? Não, poética está de vermelho, a gente, por enquanto, não vai mencionar, vai deixar ela de fora, eu vou explicar daqui a pouco. Das questões, o emissor, né? Aqui ele está falando da realidade com objetividade, na matéria jornalística. Mas no editorial, ele está falando em nome próprio, a opinião dele, né? A concepção que ele tem sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Normalmente, os jornais atuais também fazem uma outra coluna, que é a Cartas do Leitor. Em que aspecto se encaixa receptor? É um lugar no jornal onde o leitor, o receptor do jornal, tem uma voz. É uma interatividade que o jornal estabelece com o público. De alguma coisa. Então, é onde ele pode interagir, ele pode participar, ter uma voz ativa naquele jornal. Mas, preponderantemente, a função é referencial. A linguagem científica, que também busca esse caráter referencial, né? O cientista ele tem que preparar um experimento, buscar critérios, buscar uma isenção, mas a gente sabe que mesmo a ciência não é absolutamente isenta, né? Desde a escolha de um tema de pesquisa, você tem motivações pessoais, quer dizer, essa imparcialidade absoluta ela é muito questionada hoje na própria ciência. Mas, a rigor, ele tem que tentar ao máximo ser imparcial com aquela pesquisa e levantar os dados e conseguir relatar aquela experiência que está sendo feita da maneira mais fidedigna possível. Não é isso? Então, também a ciência teria essa ligação com a função referencial. Então, desse modo, no campo da arte,
a gente vai ver que as tendências naturalistas e as tendências realistas da arte teriam essa característica mais ligada à função referencial, né? Qual é a diferença de naturalista e realista? São expressões para identificar estilos. Então, realista, essa palavra qual é a origem dela? É o real, a realidade, né? Então ele quer mostrar a realidade, o real. Naturalista, qual é a raiz? Natural, natureza. Então vamos lá. Como é que seria um pouco? Seria que a realidade, o realismo não é uma coisa natural, que deveria ser natural, mas, por exemplo, a menina que engravide com 12 anos de idade, é uma realidade, mas não é uma coisa natural. Um ótimo exemplo. O natural dela seria, ela está estudando, está brincando com boneca, Então, embora pareçam muitos sinônimos, é exatamente isso. O naturalismo tenta essa imparcialidade natural, né, como se fosse um espontaneísmo. Quando a gente usa o termo realismo, indica que ali já está fazendo alguma denúncia de questões da realidade, tem um caráter mais crítico. Então, normalmente se usa para um artista que é um paisagista mais natural possível, diferente de outro que vai relatar problemas da realidade, conflitos, dificuldades. Embora seja quase sinônimo, tem essa tônica quando você diz que uma obra é mais realista ou que ela é mais naturalista. Tá certo? Pois não. Por exemplo, aí eu também... Vamos. Uma obra, né? Um quadro. Esse quadro que retrata o cotidiano, aí eu poderia dizer que ele é realista. Ele, normalmente, muitas vezes é usado como sinônimo, mas normalmente você usa realista quando é uma abordagem da realidade mais crítica, denunciando problemas, como o caso que ela colocou da gravidez. Por exemplo, eu acho assim, que é muito subjetivo. Sim. Porque a nossa cultura, talvez, isso é, mas se a gente for considerar outras culturas, uma menina engravidar aos 12 anos não é nenhum absurdo, uma coisa que a cultura... natural naquela cultura, né? Então... Estou falando, acho também o realismo se ele usasse uma imagem de um mar poluído. Aí é realidade, mas no natural deveria ser aquela forma. São esses aspectos. Então, quando a gente usa o termo realista, você está querendo dizer que ali tem um tom mais crítico. Não significa que necessariamente você concorde com a posição crítica daquele artista, né? Mas teria esse caráter mais crítico e o outro um caráter mais de um registro muito espontâneo da natureza. Mas são termos correlatos, só para refinar o entendimento. Pode? Pode ser que seria o ser puro e o outro a discussão sobre ele, né? O conhecimento sobre ele. É uma boa colocação. Mas é só para a gente refinar o uso do termo aí, né? Então, em síntese, a função referencial ela está ligada a esse contato sensorial com o mundo, né? E ela vai retratar coisas muito particulares. Quer dizer, se você encontrar aquele senhor dessa escultura, se ele estiver vivo e você cruzar com ele, você pode dizer, nossa, é o modelo do Homo erectus. Porque ele está ali, não como um ser humano em geral, mas com todas as suas particularidades, detalhes e tudo. Ok, vamos lá. Essa é uma outra escultura do Homo erectus que estava na exposição. Não. Nessa daqui do Rio, não? Essa. E aí? Eu senti que vocês reagiram diferente agora. Agora eu estou perguntando para vocês. Te traz boa lembrança, uma vez entendeu? Te traz coisas boas. Mas o realista não necessariamente tem que ser ruim. Não,
natural, o que tem de estranho nessa imagem? Não está no tamanho real. Então, imagine você entrando nessa sala e vendo o bebê do tamanho dessa sala, praticamente. Isso causa o quê? Uma estranheza. Uma estranheza. Então, eu posso dizer que, além de naturalista ou realista, a gente pode estender essa discussão, né? Essa obra também causa um choque pela questão da escala de tamanho que ele usa. Então, na hora que você se choca e leva um susto, que função que está em evidência? A mensagem não vale, a gente está de vermelho. Vamos lá. O receptor, você se espantou. Então, além de referencial, essa obra também causa um choque no receptor, né? A outra falou, lindo. A outra falou, não achei lindo. Né? Você vê um bebê numa situação aí quase de esforço, parece que ele está acabando de nascer, né? Ainda com sangue, não é? Então, alguma pessoa pode dizer, não, essa obra me comoveu muito, me deixou muito emocionada, certo? Então, ela pode ter também um caráter emotivo. O que eu quero com essa colocação? O que eu estou querendo dizer com isso? Que é que a gente tem os vários fatores e uma pessoa pode analisar e dizer, não, a obra é essencialmente referencial. A outra pode desenvolver um discurso sobre essa mesma obra, dizendo que para ela o que é predominante é esse choque com o receptor. E uma outra pessoa pode fazer um discurso dizendo que o que marcou mais na obra foi o caráter emotivo, da fragilidade do bebê, da força, dessa coisa que a vida talvez seja exija tanto da gente, às vezes sempre desde bebezinho, enfim, tantas coisas. O que eu quero dizer, então, é que o nosso interesse usando essa teoria não é criar um rótulo para as obras de arte, certo? Não é classificar no sentido de botar numa gavetinha e definir, não, esta obra significa isso. Mesmo com as coisas do cotidiano, se acontecer um episódio e 5 pessoas olharem o episódio, elas forem relatar, elas vão dar relatos diferentes, ter impressão diferentes. Então, se mesmo as coisas da realidade não têm uma visão única, né, se mesmo a ciência, uma teoria questionada por outros teóricos, né, não é na arte que realmente não tem nenhuma pretensão de cercar, mas muito pelo contrário, de abrir possibilidades, que rotular e classificar fosse um propósito. Então, não existe aqui uma classificação correta, certo? Mas o que eu quero é que vocês se esforcem para terem uma opinião sobre a obra, utilizando essa ferramenta. Deu para entender? É muito interessante, quando a gente daqui a pouco vai fazer uns exercícios, a gente pode ver que em algumas obras, de repente 70% da turma há uma concordância com uma certa classificação. E um colega que faz uma classificação diferente, de repente ele acrescenta um aspecto que nos faz entender mais a obra com essa contribuição. Deu para entender? Então, não tem classificação errada. O que importa é que vocês saibam justificar por que classificaram daquela maneira. Baseado em quê? A única coisa que eu vou corrigir é se a justificativa não bater com o conceito. Eu falei, não, você está confundindo esse conceito com aquele conceito, certo? Mas então, a ideia é essa. Por isso eu coloquei essa imagem do mesmo artista, mas que pode suscitar outras interpretações. Então, vamos explicar um pouquinho, aproveitar essa discussão para explicar um pouquinho esse método que a gente está usando aqui. Eu desenvolvi 2 conjuntos de oficinas, sempre baseados nos conceitos de alguns autores. Era uma coisa que eu tinha que ter dito lá no início e vou dizer agora. Quer dizer, sempre que eu tentei dar aula de História da Arte, me incomodava muito o constrangimento do aluno. Quer dizer, você ia lá, punha os comentários que os grandes teóricos tinham fazendo. Aí parece que quanto mais você explicava aquela obra, mais o aluno ficava com medo
Fala, nossa, como aquele cara sabe sobre arte, eu não sei nada, eu vou ficar aqui, ó, caladinha. Então, ia para a exposição, eu não sei se vocês têm liberdade total, se sentem muito à vontade de falar sobre uma obra de arte, ou tem um certo acanhamento? Né? Então, por mais que a linguagem visual seja uma linguagem de acesso muito fácil, que a arte você apreenda esteticamente pelos sentidos e pelos sentimentos, na verdade existe uma aura institucional, de valor, de cultura, que cria um certo acanhamento nas pessoas para se manifestarem, certo? Então, isso me incomodava. Então, eu fui pensando estratégias de como superar isso e comecei a fazer a seguinte coisa. Ao invés de eu dar para o aluno a interpretação que o teórico deu sobre aquela obra, eu dava para o aluno os conceitos que aquele teórico usava para analisar a obra, as ferramentas teóricas, as ferramentas do método que ele usava, as questões que ele fez na pesquisa dele, porque os métodos na história da arte são muitos. Um é mais formalista, outro é mais histórico, outro é mais sociológico, outro tem uma abordagem mais filosófica. E eu tento dissecar esses principais conceitos dos teóricos nessa aula e nessa tabelinha, né, dos principais conceitos, para vocês usarem os conceitos do teórico para fazerem a própria análise de vocês. Então, ao invés de dar interpretações prontas, eu estimulo vocês a fazerem as próprias interpretações. Isso é a mesma coisa de uma aula de ciência, que a professora pode ficar dando a teoria o tempo todo na aula, ou ele pode ir para um laboratório e você faz a experiência que o cientista fez. E você vê, ah, que legal, a coisa acontece realmente assim. Então, aqui é um laboratório de interpretação, onde vocês usam as ferramentas dos teóricos para fazer as interpretações de vocês. Eu uso 2 tipos de teorias, de autores. Todas as oficinas são baseadas em algum autor. Os autores ligados às teorias da linguagem, que é o Jacobson e o Peirce, eu desenvolvo uma abordagem que eu chamei de olhar sincrônico. O que é sincrônico? Ao mesmo tempo, né? A gente agora vai ter Olimpíadas e tem o nado sincronizado, é um espelho, né? Tudo junto, ao mesmo tempo. Então, sincrônico significa ao mesmo tempo. Então, nessa abordagem, vocês vão analisar as obras de arte, como elas se apresentam neste momento, obras de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as situações, mas como elas são vistas para vocês nesse momento. E cada um de vocês vai olhar com um repertório de informações, de conhecimentos que vocês têm. Por isso eu disse que, usando essa teoria, eu não queria que ninguém, quando fosse ao museu, que fosse fazer o trabalho sobre as obras do museu, fosse lá no Google buscar a biografia do cara, a história. Não, que vocês se pautassem nas impressões que vocês tiveram. Então, a ideia é como é que você olha essa obra hoje, né, com as informações que você tem. A outra abordagem, então, isso aqui é a diversidade, tudo que a gente tem no mundo contemporâneo. A outra visão, não, é um olhar diacrônico. Dia é através, e cronos, tempo. Então, é uma visão através do tempo. O que é uma visão através do tempo? Uma visão que ciência que estuda o desenvolvimento dos fatos através do tempo. Histórica. Então, aqui, uma visão histórica. Então, aqui a ênfase é no receptor. Você, como você vê a obra hoje. Aqui a ênfase é no emissor e você vai, então, é uma ênfase histórica através do tempo, você vai sondar, vai ter que saber quem era esse artista, qual o contexto histórico que ele estava, sobre o que é a obra dele, como é que a obra dele dialogava com o contexto da sua época. E nesse caso, então, nós teremos sim que fazer pesquisas, buscar a vida do artista, o contexto da época, as concepções que foram. Então, nós vamos fazer uma oficina num olhar sincrônico, que é essa, e vamos fazer outra oficina num olhar diacrônico. Então, agora, aguentem mesmo, tenham coragem de colocar a opinião de vocês com a maior liberdade, aqui na aula e nos trabalhos que vocês vão fazer. Enfim, queria fazer um comentário aqui também sobre Umberto Eco, né? Então, isso quando eu falei que as interpretações são variadas, isso porque a obra de arte é uma manifestação aberta, livre, instigadora, não é isso? Então, Umberto Eco escreveu nos anos 60
um livro que fez muito sucesso chamado Obra Aberta, exatamente para discutir essa característica polissêmica da arte, de ter vários sentidos e tudo. 20 anos depois, o próprio Humberto Eco escreveu outro livro, Os Limites da Interpretação. O que significa? A obra é aberta, mas há limites para a interpretação. Quais são os limites da interpretação? Qual é o principal limite da interpretação de uma obra? Falem mais alto para eles poderem captar. Não fugir do contexto, né? O que é não fugir do contexto? É fincar o pé, os olhos na obra, nas características dela, no que o artista selecionou e o que o artista combinou para fazer aquela obra. A partir dali, você, tirando os elementos a partir da obra, você pode fazer qualquer outra relação, relações com o que você viveu, com o que você já viu, com outro artista, mas a partir daquilo que existe na obra, das indicações que estão na obra, do que o artista selecionou e combinou fazendo aquela obra. Certo? Então, esse é o limite, né? E, por fim, queria colocar... quem lê para mim essa observação do Jacobson? Essa parte de baixo. Jacobson adverte... Que o objetivo não era julgar a arte, mas apenas estabelecer alguns critérios para a apreciação crítica. Embora seu sentido último e mais verdadeiro nunca se esgote por meio da análise crítica. Certo? Então, ele, quando fez isso, não estava a fim de julgar se é boa, se é ruim, eu gosto dessa, eu não gosto daquela. Mas dá alguns critérios para a gente trabalhar. E é isso que a gente, então, vai fazer aqui. Então, gastamos bastante aqui, porque também trabalha... por fim, queria fazer essa análise aqui, para a gente encerrar a função referencial. A gente tem dois artistas aí, o Dürer, que é um artista do Renascimento, 1500, e o Monet, que é um artista do século XIX, quer dizer, 400 anos aí depois, né? É interessante que os dois artistas buscaram representar o mundo da maneira mais fiel possível. O Dürer, ali meio parecido com Romo Eck, botando cada detalhe, as nervurinhas das folhas e tal. Quase uma foto. E o Monet chega no século XIX e fala assim, não, isso não é a realidade. A realidade não é uma foto, né? A realidade, o sol está brilhando, o vento bate, a folha mexe, o seu olho nunca está parado, as outras pessoas estão em movimento. A realidade é dinâmica, essa imagem estática não é a maneira como a gente vê o mundo. E ele, então, propõe, junto com seus colegas, os princípios do impressionismo, do movimento impressionista. Quem está certo? Todos dois, nenhum dos dois. Porque, de qualquer forma, é importante a gente saber que nenhuma representação é capaz de cobrir efetivamente a realidade. Nenhum signo substitui efetivamente o objeto que ele está representando. Nenhum signo científico, nenhum signo artístico, a representação sempre representa o objeto parcialmente, dentro dos limites do nosso conhecimento, dentro do valor que aquele objeto tem na cultura da gente, não é? Uma pessoa pode passar a vida, né, discutindo uma tampinha, todas as substâncias, todas as circunstâncias, como é que ela foi feita, e não vai esgotar a tampinha. Então, as representações artísticas, científicas, seja qual for, elas nunca esgotam a realidade que ela quer representar. Tá certo? Vamos para frente. E aí a fotografia, que é considerada a máquina da referencialidade, né, ela também, cada fotógrafo tem o seu olhar, e hoje a gente ainda tem o Photoshop, né, onde a fotografia perdeu esse status de documento, né?